INEP divulga primeiras imagens feitas pelo satélite Amazônia 1. Satélite brasileiro foi lançado no dia 28 de fevereiro e marca um avanço tecnológico no país. O lançamento ocorreu por meio de uma parceria com a Índia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da INEP divulgou nesta quarta-feira 3 as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazônia 1, lançado na madrugada de dia 28 de fevereiro do Centro Espacial Satyeshidava, na cidade de Sriharikota, na província de Andhra Pradesh, na Índia. O lançamento foi resultado de uma parceria entre Brasil e Índia. O satélite brasileiro Amazônia 1 marcou 2 avanços tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo do desenvolvimento de um satélite de conhecimento denominado por apenas 20 países no mundo, e a validação de voo da plataforma multimissão PMM, que funciona como sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras para cumprir diferentes objetivos. A Amazônia 1 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INEP, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, AEB, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a Agência Brasil, veja as primeiras imagens do satélite Amazônia 1. Carmen Lúcia mandou a decisão judicial de soltar Lula se descumprida, dizem procuradores da Lava Jato em diálogos. Ela teria telefonado para então ministro da Segurança Raul Jungmann no dia em que o desembargador Flaveto concedeu habeas corpus ao petista. Ela nega. Diálogos enviados pela defesa do ex-presidente Lula ao STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-4, mostram os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato discutindo como evitar que o petista saísse da prisão por meio de habeas corpus concedido pela Justiça em 2018. No dia 8 de julho daquele ano, um domingo, o desembargador Rogério Flaveto, do TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atendeu um pedido de advogados, determinou que Lula fosse solto. Ele argumentou que o petista, embora condenado a mais de 12 anos de prisão, não tinha os direitos políticos casados e, por isso, poderia fazer campanha eleitoral. Estaria ainda sendo submetido a constrangimento ilegal, porque sua sentença ainda não tinha transitado em julgado. Flaveto estava no plantão naquele dia. A notícia foi recebida como uma bomba nos meios jurídicos e deu início a uma movimentação intensa dos procuradores e de magistrados para que a liberdade de Lula fosse evitada. Os diálogos revelam os bastidores das iniciativas tomadas por eles. O desafio naquele momento era ganhar tempo até que a ordem de Flaveto fosse revertida. Por isso, a Polícia Federal foi orientada a descumprir a determinação do magistrado. Mostra as conversas e, de fato, a Polícia Federal não soltou o ex-presidente. O primeiro a se manifestar contra a soltura foi então o juiz Sérgio Moro, que, embora de férias, deu um despacho afirmando que Flaveto era autoridade absolutamente incompetente para se sobrepor à ordem de prisão preferida pela 8ª turma do TRF-4. O desembargador Flaveto derrubou o despacho de Moro e deu 1 hora para que sua decisão fosse cumprida pela Polícia Federal. O desembargador João Pedro Gebra Neto, que relatava o processo de Lula no TRF-4, teria entrado no circuito
para orientar a Polícia Federal a manter Lula na prisão. Nos diálogos analisados pelo perito Cláudio Wagner, enviado ao CTF pelo escritório Teixeira Zani Martins, advogado, procurador Deltan Delagnol, escreveu aos colegas orientações do Gebram e que a Polícia Federal solte se não vier decisões do presidente do TRF. A grafia foi mantida na forma original. Delagnol afirma ainda que ele mesmo tinha entrado em contato com os policiais, pede para a Polícia Federal segurar, mas predicávamos de neto dessas 1 hora ter sinal positivo, porque o dizer nada não muda muito quando tem a ordem judicial. O procurador ainda afirma que Moura também não tem mais o que fazer. Em seguida, eles discutem pedidos e manifestações que podem apresentar para que Lula siga preso, reconhecendo dificuldades e situação. Já enfrentamos desembargadores corruptos, Limpimã, de DCI. Aqui a questão parece ideológica, diz o procurador Januário Paludo. A oposição do MPF tem que ficar clara nos autos ao abuso de autoridade por parte do desembargador Flaveto. A esperança, a partir daquele momento, recai sobre o então presidente TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenze, que poderia suspender a determinação de Flaveto por hora. Temos 30 minutos para fazer Lenze se manifestar. Depois sim para dar. Contudo, diz procuradora, a aflição dos integrantes da Lava Jato aumentava sem uma decisão rápida de Thompson Flores. Lula poderia ser solto. Mostra as conversas e o problema e que Gebram disse por Valeixo, então superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, cumprir a ordem do Flaveto. Se não vier contra a ordem tempestiva do presidente, escreve Delta Delagnol, imprime e leva em mãos para o presidente, diz procuradora Jerusa Vicelli, ou driblarmos isso, ou vamos perder, segue Delta. Um pouco mais tarde, procurador Januário Paludo, calma os colegas, Valeixo, o superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ligou para ele, pedindo para aguardar a decisão dele. Valeixo falou com Thompson, que demandou não cumprir até ele decidir, diz Delta. Isso nós dá mais tempo. Em seguida, ele afirma que a então presidente do CTF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, teria se envolvido numa movimentação. Ela teria telefonado para então ministro da Segurança, Raul Jungmann, e quem a Polícia Federal era subordinada ao pedido para Lula não ser solto. Carmen Lúcia ligou para o Jungmann e mandou não cumprir e teria falado também com Thompson, cenário. Tá bom, escreveu Delagnol. Thompson Flores acabou suspendendo a decisão de Flaveto ainda naquele domingo e Lula seguir preso. A coluna enviou o trecho do diálogo a Jungmann, que afirmou se tratar de uma mentira. Naquele dia, recebi telefonemas da Carmen Lúcia
e de várias pessoas que estavam preocupadas com a situação, mas ela em nenhum momento me pediu absolutamente nada, disse Jugman. Ela é juíza. Ela sabe que eu nada poderia fazer, nem para soltar, nem para manter alguém preso. Seria um crime, seria uma obstrução de justiça, segue o ex-ministro. Ele afirma que vai interpelar Delta Delagnol para que o procurador confirme ou desminta isso. Jugman afirma que no diálogo que manteve naquele dia com Carmen Lúcia, ela apenas manifestou preocupação com a decisão desencontradas na justiça e disse que divulgaria uma nota. A ministra, de fato, divulgou um texto em que afirmava que a justiça impessoal sendo garantida a todos os brasileiros e segurança jurídica, direito de todos, o poder judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados. A democracia brasileira segura é os órgãos judiciários competentes de cada região deve atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra de hierarquia, mas com rigor absoluto das normas vigentes. A coluna procurou o gabinete de Carmen Lúcia, que pediu que a demanda fosse enviada por escrito para que magistrado pudesse se manifestar. Os procuradores da Lava Jato não reconhecem a autenticidade das conversas, afirmam que elas foram obtidas por meios criminosos e que podem ser editadas e tiradas de contexto. Os diálogos aos quais a defesa de Lula teve acesso e agora entrega ao STF fazem parte da Operação Esfinge, que investiga a invasão de telefones de autoridades por hacks. Mônica Bergamo, Folha Expresso. Frescura. Para Bolsonaro, a pandemia matou mais de 1.699 pessoas em 24 horas no Brasil. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? O Brasil registrou mais de 1.699 mortes e 75.102 casos decorrentes da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2. Último período de 24 horas, elevando os totais para 260.970 e 10.793.732, respectivamente. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 4, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde do CONAS. Com um novo número de óbitos, o país chega ao 43º dia registrado média de mortes acima da marca de 1.000. Este também é o terceiro dia em que a marca fica acima de 1,5 mil mortes. Segundo o boletim, as médias móveis de óbitos e casos em 7 dias continuam subindo com 1.353 e 57.610, respectivamente. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,4%, enquanto a de mortalidade aumentou para 124,2 a cada 100 mil habitantes. Em comparação com os dados da última quarta-feira, 3, a quantidade de vítimas diárias sofreu uma leve redução, já que haviam sido registrados 1.910 mortes no dia anterior. Já o número de contágios subiu mais de 3.398 ontem. O Brasil teve a pior marca de mortes desde o início da pandemia, superando o recorde batido no dia 2 de março, quando 1.641 pessoas perderam a vida.
Atualmente, o território brasileiro vive o seu pior momento de emergência sanitária desde março do ano passado, sendo o segundo país mais afetado em todo o mundo. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, em números absolutos, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, 519.867 no ranking de países com mais óbitos decorrentes da Covid-19. Em relação aos dados de infectados, o país sul-americano fica na terceira posição atrás dos Estados Unidos, 28.808.978 e Índia, 11.156.923. Em meio à aceleração nos números de casos e mortes no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar as medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus, imposta pelos governadores e prefeitos. Além disso, ele pediu o fim de frescura e mimimi e questionou por quanto tempo as pessoas vão continuar chorando com a agência ANSA. Frescura. Hoje, mais cedo, o presidente Bolsonaro declarou o seguinte para produtores rurais em Goiás. O vídeo circula nas redes sociais. Você não ficarão em casa, não se acovardaram, nós temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se paramos? No que depender de mim, nunca teremos lockdown, disse Bolsonaro. Em conversa com apoiadores, o presidente disse que político não deu certo em nenhum lugar do mundo. No dia em que o Brasil registrou mais um recorde de mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse nesta quarta-feira 3 que, no que depender dele, o país nunca terá um lockdown. No que depender de mim, nunca teremos lockdown. Nunca uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, vários estados anunciaram que não tem mais lockdown. Não quero polemizar esse assunto, disse o presidente. Não aguento mais o cara. Quando fecha uma empresa, 10 e 12 pessoas mandadas embora. Dificilmente arranjar emprego novamente. As declarações de Bolsonaro ocorrerão em frente ao Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores. As falas foram transmitidas por um site bolsonarista. O Brasil atravessa o momento mais duro da pandemia do coronavírus. O país mais uma vez bateu o recorde de mortes registradas em um único dia, com 1.840 óbitos. Além disso, pelo quinto dia consecutivo, o país tem recorde na média móvel de mortes, 1.332. O Brasil já está há 42 dias seguidos com média móvel acima de 1.000. O recorde de mortes anteriores ocorreu na terça, 1.726 óbitos, no maior salto da pandemia, com a Folha Expresso. Rio vai fechar bares e restaurantes à noite e terá toque de recolher de madrugada. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta quinta-feira o decreto com novas medidas de isolamento social para combater a pandemia de Covid-19. Entre as medidas está a proibição de permanência de pessoas em vias aéreas públicas das 23 às 5. Também foi decretado que bares, lanchonetes e restaurantes devem fechar para o atendimento presencial a partir das 17. Esses estabelecimentos só poderão funcionar das 6 às 17, só podendo atender a um número máximo de clientes correspondente a 40% de sua capacidade instalada.
Há restrições também para comércio e serviços com atendimento presencial que só poderão funcionar das 6 às 20 horas. As medidas passam a valer às 17 horas de manhã e 5 serão mantidas pelo menos até o dia 11 de março. Outras decisões anunciadas são a proibição de funcionamento de quiosques, barracas comerciais e ambulantes em toda a orla do município. Durante esse período também estão proibidas festas, eventos, feiras especiais, feiras de ambulantes, feirastes e os funcionamentos de boates e casas de espetáculo. Pessoas que infringirem as regras estão sujeitas a multa de R$ 562,42 e também pode responder criminalmente com base no artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destina a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas, que tem pena de 1 mês a 1 ano de prisão. As atividades comerciais também estão sujeitas à apreensão de mercadorias e de bens, multas e de interdições. As medidas foram publicadas na edição de hoje, 4, do Diário Oficial de Municípios e adotadas devido ao aumento do número de casos de óbitos por Covid-19, além da sobrecarga da rede hospitalar em todo o país com a Agência Brasil. Faturamento da indústria cresce 8,7% em janeiro, de CNI. O levantamento destaca a alta de 8,7% no faturamento do setor e de 6,7% nas horas trabalhadas na produção. A capacidade instalada registrada em janeiro de 2021 ficou em 79%. A atividade industrial brasileira fechou em janeiro de 2021 em um nível mais alto do que registrado em janeiro de 2020. Segundo os indicadores industriais divulgados nesta quinta-feira pela Confederação Nacional de Indústria CNI, o levantamento destaca a alta de 8,7% no faturamento do setor e a alta de 6,7% nas horas trabalhadas na produção. A capacidade instalada registrada em janeiro de 2021 ficou em 79%, o número que é de 2,2 pontos percentuais acima do que foi registrado no mesmo mês de 2020. De acordo com a CNI, todos os índices de janeiro deste ano mostram alta na comparação com o mesmo mês de 2020. O indicador emprego industrial teve um aumento de 0,1%, tanto na comparação com janeiro de 2020 com dezembro de 2020. Já a massa salarial cresceu 0,5% em janeiro, na comparação com janeiro do ano passado e de 5% na comparação com dezembro. O rendimento médio dos trabalhadores teve um aumento de 0,4%. Na comparação com janeiro de 2020 e de 5,6% à frente a dezembro do mesmo ano. A atividade industrial segue forte, refletindo a continuidade da trajetória de alta iniciada com a recuperação da atividade. Observamos altas, em alguns casos, altos significativos na comparação com janeiro do ano passado. Quanto à pandemia ainda não era uma realidade no Brasil, avaliou o gerente de análise econômica do CNI, Marcelo Azevedo, com a Agência Brasil. Os quiosques da Orla Carioca querem continuar funcionando, apesar da gravidade da pandemia. Deveriam perder a concessão por isso. A assessoria de imprensa da Orla Rio, empresa proprietária dos quiosques da Orla Carioca, enviou a seguinte notícia para a redação. Em seu último comunicado sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante a pandemia, o prefeito Eduardo Paes decretou que os quiosques da Orla Carioca deverão ficar de portas fechadas até o dia 11 de março.
diferentemente de bares e restaurantes que estão autorizados a funcionar de maneira restrita, por entender que os quiosques atuam da mesma forma que esses estabelecimentos, por estarem muito mais adaptados ao enfrentamento do vírus que alguns comércios e por não serem causadores de aglomeração na praia. Orla Rio fez um pleito à Prefeitura do Rio para que as unidades possam se manter em funcionamento. A nossa principal preocupação é a preservação da vida. Vivemos um período crítico e sabemos que certas medidas restritivas são extremamente necessárias para o controle da evolução da pandemia. O que queremos é que os quiosques tenham a mesma isonomia dos bares e restaurantes que se encontram nos mesmos bairros por serem muito mais adaptados ao enfrentamento do vírus, estarem ao ar livre e não serem causadores de aglomeração na praia. Final, o fechamento do quiosque não vai esvaziar as praias que continuarão recebendo milhares de pessoas que passarão a recorrer a serviço de entregas e ao comércio irregular. Caso queiram consumir, para nós essa restrição aos quiosques poderá piorar o problema, pois irá trazer mais informalidade e desordem urbana. Acreditamos que, ao contrário, podemos contribuir para o uso seguro dessa área de lazer, disse João Marcelo Barreto, presidente da Orla Rio. Do Leme ao Pontal funciona 309 quiosques, que empregam cerca de 5.000 pessoas direta e indiretamente. Com a chegada da pandemia, a Orla Rio criou um projeto Recomeço que preparou os quiosques para a reabertura e deu todo o suporte aos seus operadores. O resultado disso foi que apenas 3 dos 309 quiosques fecharam definitivamente com o novo decreto, que vigora a partir das 17 do dia 5 de março. Os quiosques deverão ficar fechados, enquanto os bares e restaurantes ficarão restritos para funcionar das 6 às 17 horas, em circulação do público, limitada a 40% da capacidade. ONU, forças de Myanmar matam quase 40 pessoas em repressão a protestos. Para a enviada especial da ONU em Myanmar, Christine Ranner-Burgener, essa quarta-feira foi o dia mais sangrento desde o início das manifestações contra o golpe de Estado, em 1º de fevereiro. Forças de segurança de Myanmar abriram fogo durante protestos contra o governo militar e mataram 38 pessoas nessa quarta-feira, disse uma enviada da Organização das Nações Unidas, ONU, no dia mais sangrento de repressão às manifestações pela volta do governo eleito democraticamente. As forças de segurança recorreram à munição letal em várias cidades pequenas e grandes, disseram testemunhas, e a junta militar pareceu determinada a conter os protestos contra o golpe de 1º de fevereiro, que depôs o governo eleito de Aung San Suu Kyi. É horrível, é um massacre. Não há palavras para descrever a situação e nossos sentimentos, disse o ativista jovem Tenzar Chunlei a Reuters por meio de um aplicativo de mensagens. Hoje foi o dia mais sangrento desde que o golpe aconteceu no dia 1º de fevereiro. Tivemos hoje, só hoje, 38 pessoas mortas. Mais de 50 pessoas morreram desde o início do golpe, e muitas ficaram feridas, disse em Nova York a enviada especial da ONU em Myanmar, Christine Ranner-Burgener. Um porta-voz do Conselho Militar Governante não respondeu a um pedido de comentários. Kobo Kyi, secretário adjunto do Grupo de Direitos Humanos Associação de Assistência a Prisioneiros Políticos, escreveu no Twitter: até agora, os supostos militares mataram ao menos 18. Em Yangon, a principal cidade do país, testemunhas disseram que ao menos 8 pessoas foram mortas,
uma no início do dia e 7 quando as forças de segurança dispararam de forma contínua em um bairro do norte da cidade, no início da noite, horário local. Deve haver responsabilização e uma volta à democracia em Myanmar, disse a União Europeia. Com a Agência Brasil. Ditadura: jovem que fez tweet contra Bolsonaro é preso com base na Lei de Segurança Nacional. PM invocou lei da ditadura militar para prender rapaz que, em tom de piada, perguntou quem fecha virar herói nacional ao comentar a visita de Bolsonaro a Uberlândia. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 4, em Uberlândia, MG, por conta de um tweet, segundo ele em tom de piada, contra o presidente Jair Bolsonaro. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais considerou a postagem de João Reginaldo da Silva Júnior uma incitação à prática de crime contra a segurança nacional. Tal crime está descrito na Lei de Segurança Nacional, LSN, mecanismo criado na ditadura militar para punir opositores ao regime. Gente, Bolsonaro em o dia Uberlândia amanhã. Alguém fecha virar herói nacional, escreveu o jovem, que chegou a ser respondido por outros internautas que agora estão na mira da Polícia Federal. Segundo o portal G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência, Silva foi preso na residência em que mora com os pais e encaminhado até a delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. Ele teve a prisão ratificada pelo delegado e, na sequência, foi conduzido para o presídio Uberlândia 1. Propaganda e incitação à prática de crimes contra a integridade física e a vida do excelentíssimo presidente da República Jair Messias Bolsonaro, com promessas de que tais ameaças se concretizariam durante a sua passagem nesta cidade de Uberlândia na data de hoje, afirma o Serviço de Inteligência da PM sobre a postagem do jovem. A PF, Silva confirmou ser o autor da postagem, mas afirmou que ela se deu em contexto de humor, e que sequer conhece as pessoas que a responderam. Os pais do jovem aguardam sua liberação e orientação dos advogados para falarem sobre o caso. Outra prisão por falar mal de Bolsonaro também nesta quinta-feira, 4, André Constantini, liderança de movimento de favelas no Rio e militante do PT, foi preso pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante ato realizado no centro da capital carioca. Conforme vídeo divulgado pelo Brasil 247, onde Constantini é colunista, o ativista discursava sobre a situação do país na pandemia do novo coronavírus, criticava o governo Bolsonaro e a polícia que, afirmou, mata preto e favelado todos os dias. Após dizer a frase, um PM arrancou o microfone do ativista e o levou preso. Segundo informações do 247, Constantini teria sido levado para a 5ª Delegacia de Polícia. O ato era contra o armamento da Guarda Municipal do Rio. Segundo o deputado estadual Valdec Carneiro, de quem o ativista é assessor, Constantini já foi liberado. O aguerrido André Constantini, colaborador do Nosso Mandato Popular e Coletivo, foi levado pela PM de maneira arbitrária enquanto se manifestava contra o armamento da Guarda Municipal do Rio. André já foi liberado e está em segurança. Como ele sempre diz, favela não se cala. Resistiremos, tuitou. Diversas lideranças e entidades já se manifestaram contra a prisão de Constantini. Vivemos tempos de ditadura. PM interrompe manifestação e prende ativista André Constantini que denunciava, em ato na Cinelândia, assassinatos de negros e pobres praticados pela polícia militar.
André é militante do movimento de favelas, escreveu a Coach Rio.